Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Konosuba, o Rei das Trapaças. Parte 2. Capítulo 14. Vaga na Megumin. Eu acredito que o Sr. Sato não é esse tipo de pessoa. Sato Hikaru, que originalmente havia perdido todas as esperanças sobre sua reputação em Axel, nunca esperou que Union, que sempre fora tímida como um pequeno hamster, fosse realmente se levantar e apoiá-lo naquele momento. Nesse instante, Union havia se transformado completamente em um anjo aos olhos de Sato Hikaru. Não se deixe enganar por homens tão facilmente. Mas naquele momento, o demônio que enganou o anjo apareceu. Você, sua pirralha, o quanto mais você quer ser enganada? Megumin, que também não esperava que Union tomasse aquela atitude, segurou seu ombro e a sacudiu com força. Não trate alguém como amigo apenas porque eles estão dispostos a falar com você, e depois acredite em tudo. Ei, você! Vendo Megumin atrapalhando a situação novamente, não pela primeira nem pela segunda, mas pela terceira vez, Sato Hikaru não se importou mais em manter sua imagem diante de Union. Ele imediatamente cruzou os braços, parecendo querer apertar a cabeça de Megumin como se fosse uma galinha. Eu a ofendi de alguma forma? Por que você tem que me difamar assim? Megumin, que teve o crânio pressionado, nunca imaginou que Sato Hikaru faria aquele movimento. Ela virou o pescoço e a cabeça rigidamente. Ao ver Sato Hikaru, que estava tão irritado que seus olhos piscavam com uma luz vermelha, e as ondas de ar quente que eram constantemente expelidas junto com sua respiração, o suor de Megumin começou a fluir imediatamente. Isso, talvez haja algum mal-entendido. É o que eu penso. Mal-entendido? Inclinando-se e colocando sua cabeça diante da de Megumin, Sato Hikaru apontou para seus próprios olhos e olhou para os icônicos olhos vermelhos dela, dizendo palavra por palavra: estes meus olhos têm a capacidade de ver através de todas as falsidades. Agora, diante destes olhos, explique cuidadosamente o que você quer dizer com mal-entendido. Isso. Não pense que estou brincando com você. Vendo os olhos de Megumin disparando para todos os lados, claramente tentando inventar uma desculpa, Sato Hikaru sorriu e relembrou o que aconteceu ontem. Ontem, quando você me encontrou pela primeira vez no saguão do hotel, você deveria ter adivinhado corretamente. Aquela mulher é um membro do culto de Axis, mas, no final, você agiu como se não soubesse de nada. Megumin, que anteriormente estava apenas surpresa com o poder estranho de Sato Hikaru, ficou assustada depois de ouvi-lo mencionar com precisão o que ela pensava ontem. Todo seu corpo foi instantaneamente coberto por suor frio. O que você está fazendo, Sr. Sato? Justo quando Megumin não aguentava mais, ela viu Luna, a irmã mais velha da guilda, correr por trás de Sato Hikaru. Seguindo o som, Sato Hikaru olhou para a cena e, percebendo a presença de alguém, sua raiva dissipou-se consideravelmente. Nota do tradutor: sim, a raiva foi substituída pela presença de Luna. O sangue parece ter fluído da cabeça para baixo, e por isso ele se acalmou. Assim, quando Luna correu para a frente deles, Sato Hikaru já havia retirado sua palma budista e retornado à aparência elegante de um cavaleiro humilde, ou melhor, de um cavaleiro canalha. Desculpe, senhorita Luna, tivemos apenas um pequeno mal-entendido. Enquanto falava, Sato Hikaru estendeu a mão e fez um gesto leve, acrescentando: é por causa da arquipresbítera do culto de Axis que se registrou comigo ontem. Luna, que originalmente queria falar sobre prestar contas, fez uma pausa repentina e depois olhou para Sato Hikaru com empatia. Não tem sido fácil para você, mas brigas são proibidas na guilda. Se houver um problema, por favor, exerçam alguma contenção ou vão para fora para resolver. Desculpe por causar problemas, disseram ambos. Sato Hikaru e Megumin, que estavam inexplicavelmente sincronizados ao pedir desculpas, viram Luna sair e depois se olharam novamente, com a raiva ainda surgindo em seus olhos. É isso. Union, que viu os dois parecendo prestes a começar a brigar novamente, rapidamente se colocou entre eles e riu. Então aquela pessoa é uma arquipresbítera do culto de Axis? Tem sido difícil para você, Sr. Sato. Disseram ambos. Vendo que Union, com sua inabilidade social, tinha saído da zona de conforto para acalmar as coisas, Sato Hikaru e Megumin fizeram caretas, mas no final, não continuaram o impasse. Bem, ambos deveriam se acalmar. Originalmente deveríamos ter ido para o local da missão agora. Se não fosse por uma pessoa inexplicável que saltou do nada, não haveria tantos problemas. Seu canalha, a quem você está chamando de pessoa inexplicável? Megumin, que era como uma caixa de fósforos, quase explodiu novamente quando ouviu as palavras de Sato Hikaru. Felizmente, Union se posicionou entre eles e bloqueou Megumin. Ei, você me escute. Megumin, que não conseguiu avançar sobre Sato Hikaru e golpeá-lo, fez uma careta e segurou a aba de seu chapéu de maga enquanto mantinha a outra mão sobre ele. O manto de maga atrás dela começou a tremular, embora não houvesse vento, e seus olhos descobertos brilhavam com uma luz vermelha assustadora. Meu nome é Megumin. Minha profissão é a de Arquimaga, uma gênia líder do clã dos demônios carmesins. Eu sou aquela que dominou a magia de ataque mais poderosa, a magia de explosão. Vaga na Megumin. Aquela que tem como profissão ser uma arquimaga e manipula a magia de ataque mais forte, a magia de explosão. Capítulo 15. Explosion. Existem realmente sapos gigantes ao redor desta área? Vestindo um manto negro de mago, um arco nas costas, uma espada preciosa na cintura, sapatos de fase nos pés, um cajado na mão e 20 anéis nos dedos. Sato Hikaru, cujo corpo estava totalmente equipado com artefatos divinos, estava de pé sobre uma rocha, observando os arredores. Esta área é bem próxima aos muros da cidade. Se algum monstro aparecesse, ele já teria sido eliminado, certo?
Parece que o sapo gigante entrará em uma temporada de reprodução em breve, e todos os sapos gigantes que dormem no subsolo sairão para procurar comida. Permanecendo sob a rocha, enquanto esperava que Sato Hikaru liderasse o caminho, Yunyun também olhava ao redor vigilantemente, enquanto explicava tantos detalhes quanto possível para Sato Hikaru, que ainda era um novato. No entanto, a guilda emitiu uma ordem de limpeza, então não deveria haver mais monstros se aproximando da cidade. Todo ano, esse tipo de situação acontece algumas vezes devido aos vários monstros entrarem em seu período de reprodução. Isso foi o que nos disseram na escola. Eles são apenas monstros peixes. Do outro lado, Megumin, que estava sentada à sombra da rocha, aproveitando o ar fresco, balançou as mãos e disse orgulhosamente: eles são todos igualmente vulneráveis à minha magia de explosão. Um golpe e eles desaparecem. Sim, sua magia de explosão é a mais forte, a magia mais invencível. Sato Hikaru disse de forma superficial enquanto saltava da rocha, olhando para Megumin com descontentamento. Então, por que você, a autoproclamada arquimaga mais forte do clã dos demônios carmesins, está nos seguindo? Esta é, obviamente, a primeira missão em equipe minha e de Yunyun, certo? O que há com esse acréscimo de autoproclamada? Olhando furiosamente para Sato Hikaru, Megumin virou a cabeça e disse com orgulho: e quem disse que eu estava seguindo vocês? Estou apenas procurando um lugar adequado para usar a magia de explosão hoje. Essa pirralha, vendo a caixa de diálogo acima da cabeça de Megumin, que mostrava que a razão pela qual ela o seguia era porque estava preocupada com Yunyun. Sato Hikaru sentiu vontade de rir, mas não a expôs. Em vez disso, ele estendeu um dedo para Megumin e o sacudiu. Parece que você não entende. Entender? Entender o quê? O que você acabou de dizer, mude para. Enquanto falava, Sato Hikaru também fez uma pose dinâmica, com os dedos cobrindo o rosto em uma posição de Jojo. Estou apenas procurando por algo que vale a pena explodir. No final, Sato Hikaru olhou para Megumin, que estava excitada com o rosto corado e os olhos começando a brilhar em vermelho, e disse: o que você acha? Tão legal? Você deseja aprender? Sato Hikaru, que ganhou o polegar para cima da pequena Lolita, agiu como um galo vitorioso, mantendo a cabeça erguida com orgulho. Eu vou te ensinar. Oi! Yunyun, que estava ao lado, observava as duas pessoas que anteriormente não podiam suportar uma a outra, de repente se unirem para pesquisar posturas e frases legais. Enquanto se sentia aliviada, ela também sentia tanta vergonha que queria cavar um buraco e se esconder. Porque o colega de equipe que encontrei depois de sair da aldeia é como todos os outros da aldeia. Sato Hikaru, que estava corrigindo a postura de Megumin, parou de repente e olhou para a pequena floresta não muito longe. Parece que algo aconteceu lá. Ah, dói, deixe-me ir primeiro. Megumin, cuja cintura quase quebrou porque Sato Hikaru estava distraído, finalmente conseguiu se libertar das garras de Sato Hikaru. Mas quando ela quis discutir com ele e olhou para cima, não conseguia ver a figura dele em lugar nenhum à sua frente. Depois de olhar ao redor, ela finalmente viu Sato Hikaru parado no topo da rocha em que estava anteriormente, com os olhos brilhando com poder mágico enquanto ele encarava a pequena floresta e descobria algo. Existem muitas criaturas de cor branca se aproximando de nós. Elas não são grandes em tamanho, mas existem muitas. Elas estão nos alvejando? De pé sobre a rocha, Sato Hikaru mal observou a situação através das frestas das folhas com seu olho da percepção. Ele olhou para o grupo de feras brancas que se aproximavam, franziu a testa e olhou para Yunyun perguntando: normalmente, é possível que esse tipo de fera de pequeno porte se reúna e ataque a cidade? Não me lembro de o professor jamais ter dito nada parecido com isso. Assim que Sato Hikaru estava considerando como lidar com eles, Megumin subiu na grande rocha e ficou na frente de Sato Hikaru, balançando seu manto de maga enquanto dizia majestosamente: por que se preocupar em pensar tanto? Elas são apenas criaturas de baixo nível. Vou aproveitar esta oportunidade para mostrar a vocês o chamado poder mágico de ataque definitivo. É melhor esperar um pouco. Não é bom entrar em ação sem entender a situação. No entanto, diante da dissuasão de Sato Hikaru, a resposta que ele recebeu foi: escuridão mais negra que o negro e mais escura que o escuro, eu te imploro, combinada com o meu carmesim profundo. Essa pirralha. Vendo que Megumin havia começado a cantar, Sato Hikaru pensou por um tempo e depois baixou a cabeça em direção a Yunyun, que estava abaixo da rocha, e usou sua telecinese nela. Yunyun, que foi subitamente levantada no ar por algum tipo de força, não pôde deixar de gritar antes de ouvir a voz de Sato Hikaru em seus ouvidos. Não fique nervosa, sou eu. No momento em que ele terminou de falar, Yunyun pousou estavelmente no topo da rocha. Desça do abismo. Este é o meio de ataque mais poderoso conhecido pelo homem, a magia de ataque definitiva. Nesse momento, Megumin também havia terminado seu canto, ergueu seu cajado e apontou para o grupo de coelhos com chifres que havia emergido da floresta. É Explosion. Capítulo 16. Bip de explosão. É Explosion. Enquanto Megumin erguia a cabeça e terminava o último canto, uma enorme quantidade de poder mágico emergiu do topo da varinha e um enorme círculo mágico surgiu no céu acima. O puro poder mágico passou pelo círculo mágico, foi amplificado, transformado e finalmente totalmente convertido na força violenta da magia de explosão. O poder de fim de mundo explodiu do céu em direção à floresta. Estrondos que abalaram a terra foram acompanhados por luzes brilhantes e ardentes que apareceram a partir do ponto de impacto. Todos os monstros cobertos pela magia foram completamente dizimados em um flash, deixando apenas uma cratera enorme que continuava a liberar uma temperatura terrivelmente alta. Os coelhos com chifres que jorravam da floresta evitaram a cratera em pânico e escaparam para o lado.
Isso é magia de explosão? O círculo mágico nos olhos de Sato Hikaru brilhou. Embora estivesse surpreso, ele também estava extremamente animado ao ver a nova habilidade que apareceu em seu painel do sistema. Devo tentar? Depois de testemunhar pessoalmente a magia de explosão, Sato Hikaru finalmente entendeu o entusiasmo frenético de Megumin pela técnica. No final, ninguém poderia resistir à arte da explosão. Respiração profunda. Sato Hikaru, cujo coração estava insuportavelmente agitado, respirou fundo antes de erguer sua varinha. Escuridão mais negra que o negro e mais escura que o escuro. Sato Hikaru, que estava liberando magia pela primeira vez, desistiu do conveniente lançamento silencioso e escolheu cantar o feitiço ele mesmo. O quê? Ei, ei. Senhor Sato. Megumin, que estava deitada no chão com uma expressão satisfeita, e o Niun, que tinha acabado de recuperar a audição após a explosão. De repente, ouviram um canto familiar vindo da boca de Sato Hikaru. Ambos viraram a cabeça em direção a ele, que estava de costas, em choque, enquanto violentas flutuações mágicas surgiam de seu corpo. Nesse momento, enquanto Sato Hikaru estava completamente imerso no maravilhoso poder mágico, os anéis em seus dedos começaram a acender um por um. Aumento de magia, 200%. Aumento de alcance, 300%. Aumento de liberação, 300%. Aumento de elemento fogo, 300%. Aumento de área de efeito, 300%. Aumento de explosão, 500%. Multilançamento, 500%. Aumento de velocidade. Desça do abismo. Após cantar a última parte do feitiço sob uma série de encantamentos, Sato Hikaru enterrou a base do cajado no solo. O topo da flor no cajado desabrochou subitamente e o enorme poder mágico foi liberado de uma só vez. O poder mágico fervente, sob o encantamento do artefato, disparou novamente. Apenas a pressão do ar emitida pelo poder mágico era tão forte que o Niun mal conseguia ficar de pé e no final, só pôde deitar-se ao lado de Megumin enquanto se segurava na rocha abaixo dela para não ser levada. No céu acima de Sato Hikaru, um círculo mágico foi formado de maneira semelhante ao de Megumin, enquanto começava a converter o puro poder mágico em magia de explosão violenta. No entanto, o círculo mágico, sob o aprimoramento do artefato, expandiu-se repentinamente várias vezes, e o feixe mágico emitido por ele também se expandiu em um círculo. Mas este não era o fim. Abaixo do poder mágico que havia sido transformado pelo arranjo mágico, 4 arranjos mágicos floresceram sucessivamente e a energia mágica que havia se expandido foi ampliada novamente para cada círculo mágico pelo qual passava. Quando o poder mágico crescente, transformado por 5 círculos mágicos, foi reunido no céu, a força violenta até evaporou todas as nuvens escuras. Estava tão deslumbrante que era como se um segundo sol tivesse acabado de aparecer no céu. No centro da floresta alvejada por Sato Hikaru, um monstro enorme, como se consciente do perigo, voou de repente. O culpado que levou todos os monstros fracos para cá é você, certo? Então tome este meu movimento. Quando o monstro voou para fora da floresta, Sato Hikaru pôde ver que ele tinha uma aparência de cabeça de águia e corpo de leão. Ele sabia que essa figura pertencia ao monstro super perigoso, o grifo. Sato Hikaru agora também entendia quem causou a comoção na floresta. Ele balançou seu cajado decisivamente em direção ao grifo que voava acima da floresta e rugiu com todas as suas forças. Explosão. No momento em que a magia foi ativada, o sol no céu desceu. Neste exato momento, todo o som causado pelo ar ondulante, areia e pedras voadoras devido ao aumento do poder mágico desapareceu de repente. Ao mesmo tempo, a cena ao redor foi coberta por uma luz branca deslumbrante. As chamas escaldantes varreram vários quilômetros em um círculo, juntamente com as ondas de ar. Quando a luz se dissipou, apenas Sato Hikaru e uma pequena área ao redor dele permaneceram intactos devido à proteção do super escudo mágico em seu corpo. O restante do solo havia sido completamente reduzido a cinzas. A floresta que foi alvejada por Sato Hikaru desapareceu completamente. A terra lembrava uma tigela escavada no meio. A área inferior havia sido queimada e transformada em cristais. Sob a luz do sol, eles brilhavam com uma luz encantadora e colorida. Ah, é essa a magia de explosão? Vendo o efeito de seu próprio feitiço, que poderia-se dizer que alterou o terreno, Sato Hikaru estava tão animado que seu coração batia como um tambor, e seu rosto estava corado de um vermelho doentio como sangue devido à excitação. Tudo isso acumulou-se em uma única palavra, que Sato Hikaru disse junto com a respiração turva que exalou. Legal. Batendo seu cajado no chão com força, Sato Hikaru, que ainda estava sem fôlego, virou-se para olhar Megumin. Seu olho, normalmente negro, estava atualmente vermelho como os olhos do clã dos demônios carmesins. Sato Hikaru olhou para Megumin, que estava sem palavras devido ao choque de ver uma cena que ela jamais imaginara por um longo tempo, antes de finalmente dar a ela um polegar para cima, enquanto exibia um sorriso brilhante. Sua magia de explosão foi incrível. Capítulo 17. Problemas. Mago exaltado. Por favor, aceite-me como sua discípula. Após presenciar a magia de explosão extremamente ultrajante, Megumin mudou imediatamente sua atitude cautelosa e desgostosa, que ela tinha quando considerava Sato Hikaru como uma pessoa perigosa, e agora estava importunando descaradamente para aprender seu caminho da explosão. Por favor, eu já lhe disse que não existe tal coisa. Vendo seu poder mágico claramente exausto, a ponto de ele só conseguir ficar deitado no chão, uma certa Loli maligna ainda não estava disposta a desistir e continuava a se agarrar à sua coxa. Sato Hikaru de repente sentiu um pouco de arrependimento. Embora a sensação de liberar a magia de explosão fosse divertida e prazerosa, ele nunca pensou que depois disso, ficaria emaranhado com essa Loli. Mas, olhando para a aparência atual de Megumin, ele sabia que a menos que desse uma resposta hoje, ela nunca o deixaria ir. Então, depois que ele deixou 2 marcas de pegadas no rosto de Megumin e ainda assim não conseguiu se livrar dela no final, Sato Hikaru só pôde suspirar impotente.
Além disso, você acha que a você atual, que caiu imediatamente no chão após liberar a magia de explosão, consegue aprender minha magia, mesmo se eu estivesse disposto a ensiná-la? Ah, Megumin, que anteriormente se recusava a soltá-lo, congelou de repente, então finalmente reagiu e olhou para cima, para Sato Hikaru. Espere um minuto. Por que seu poder mágico não foi exaurido? Quando Megumin falou, seu rosto estava como se ela tivesse acabado de ver um fantasma. Você não acabou de se registrar ontem, e sua profissão é aventureiro. Quando você aprendeu magia de explosão? E esse tipo de poder mágico? Como uma pessoa comum, como você pode compreender o poder de um herói escolhido? Herói escolhido? Será que você é o herói lendário, que foi convocado de outro mundo para salvar o mundo sempre que ele enfrentava uma ameaça de destruição? Megumin era verdadeiramente digna de ser a melhor aluna do clã dos demônios carmesins. Sato Hikaru casualmente lançou um cenário que foi imediatamente captado e até mesmo promovido por alguns níveis. A cena harmoniosa deixou Yunin, que estava ao lado, muito ciumenta, mas ela não sabia como se juntar devido à sua resistência interna ao comportamento Chunin. Bem quando Sato Hikaru e Megumin estavam aperfeiçoando o cenário Chunin do herói escolhido, de repente, houve uma luz deslumbrante que disparou em direção ao céu, atraindo toda a atenção deles. Esta luz, que poder mágico aterrorizante! E era todo puro poder sagrado. Será que um anjo está descendo? Como arquimagos, Megumin e Yunin eram muito sensíveis à energia e obtiveram informações imediatamente a partir das fracas flutuações de energia. Quanto a Sato Hikaru, que estava se gabando com Megumin agora há pouco, sua expressão congelou de repente quando ouviu os termos poder mágico aterrorizante, energia sagrada e descida de anjo. Fragmentos de memórias passaram rapidamente por sua mente. Desde quando ele e Aqua chegaram à guilda até a partida de Aqua após aceitar uma missão de alto nível, bem como sua liberação de magia de explosão em direção ao monstro que escapou da floresta. Se ele não se lembrasse incorretamente, a missão que Aqua aceitou hoje foi derrotar o grifo. O monstro que escapou da floresta parecia ser uma criatura com cabeça de águia, corpo de leão e asas nas costas. E esse tipo de monstro era geralmente chamado de grifo. É aquele cara de novo. Combinando as informações acima, o culpado foi encontrado imediatamente. Ele podia até imaginar a Aqua eufórica que se superestimou tentando subjugar o grifo. E no final, ela não apenas falhou em subjugar o grifo, mas até mesmo enfureceu e foi perseguida por toda a floresta. O aparecimento repentino do monstro de alto nível na floresta desencadeou as reações instintivas de fuga daqueles monstros fracos, o que eventualmente se transformou em uma maré de feras. No final, porque a Aqua queria escapar de volta para a cidade, ela inadvertidamente levou o grifo a conduzir os monstros em direção à cidade. Pensando nisso, Sato Hikaru olhou em direção à floresta e à maré de feras destruídas por sua magia de explosão e soltou um longo suspiro. Devo dizer que Aqua tem sorte ou azar? Se não fosse por mim e Megumin estarmos aqui, cada um liberando magia de explosão para lidar com a maré de feras, com os monstros restantes espalhados em outras direções, só por levar o monstro para dentro da cidade seria suficiente para mandar aquela deusa para a prisão. Ao lado, Yunin, que notou que Sato Hikaru parecia estranho após ver o pilar de luz e também murmurou algo, perguntou curiosamente, Senhor Sato, o senhor sabe o que estava acontecendo ali? Ah, eu provavelmente consigo adivinhar um pouco. Se meu palpite estiver correto, então o problema foi resolvido. Sorrindo, Sato Hikaru não escolheu contar a ela seu palpite. Em vez disso, ele olhou para Megumin que estava no chão, usou telecinese para levantá-la pela gola de trás e cumprimentou Yunin. Mas como aquela idiota até usou esse nível de magia sagrada, há uma grande probabilidade de que ela causará mais problemas. Para evitar afetar Axel, é melhor irmos dar uma olhada. Capítulo 18. Tapa na cara. Parecia impressionante quando visto de uma distância. Seguindo dentro do super escudo mágico de Sato Hikaru, eles caminharam ao longo da borda da cratera gigante onde a magia de explosão atingiu. Yunin ficou um pouco assustada quando viu o fundo da cratera bombardeada por Sato Hikaru, completamente cristalizado pela alta temperatura. Essa sensação chocante após chegar mais perto. Não é? Quando Megumin, que estava sendo levantada no ar pela telecinese de Sato Hikaru, ouviu a surpresa de Yunin, ela imediatamente levantou o polegar e sorriu. Magia de explosão é a melhor. Ah! Sato Hikaru, que caminhava à frente, riu com desdém quando a ouviu e apontou para o lado direito onde a magia de Megumin explodiu. O diâmetro da cratera era apenas um pouco maior que 20 metros. Você pode falar essas palavras na frente dos outros, mas na minha frente. Sato Hikaru não disse o restante das palavras, meramente apontou para o lado esquerdo onde o raio da cratera era superior a 100 metros, que se transformaria em um lago assim que começasse a chover. No entanto, quando confrontada com o ridículo de Sato Hikaru, o rosto de Megumin apenas endureceu por um momento antes de imediatamente ficar excitada novamente. Mas isso também prova que a magia de explosão é a mais forte. Contanto que eu pratique muito, um dia também serei capaz de usar uma magia de explosão tão poderosa. Hehe. Vendo a Megumin excitada, Sato Hikaru ainda não contou a verdade a ela, que ela não seria capaz de alcançar aquele tipo de poder apenas através da prática. Para Sato Hikaru ser capaz de alcançar este nível foi devido a muitos fatores externos. Além do poder mágico e inteligência maximizados, os artefatos que ele pegou de Aqua, como cajados, anéis e até mesmo o manto de mago que ele usava atualmente, proporcionavam bônus significativos.
Além dos truques e habilidades inatas, somente então a magia de explosão poderia atingir esse tipo de nível. Se os bônus de equipamentos e habilidades fossem excluídos, meramente dependendo de seu próprio poder mágico e atributos, no máximo ele seria 2 vezes mais forte que Megumin. Faça o seu melhor. No final, Sato Hikaru disse apenas essas palavras para Megumin. Claro, Sato Hikaru não disse a verdade a Megumin, não porque estava com medo de feri-la. Poderia até ser dito que para ser capaz de atacar essa Loli maligna com apenas magia de explosão em sua mente, Sato Hikaru ficaria muito feliz em fazê-lo. No entanto, se ele informasse a Megumin a verdade, essa pessoa definitivamente ficaria de olho em seus artefatos. Mesmo se ele recusasse, ela nunca o soltaria e continuaria a importuná-lo. Apenas por um momento de ataque e uma felicidade passageira, o preço era ser importunado por essa Loli e ser assediado de hoje em diante. Este negócio não era lucrativo. Senhor Sato, olhe. Bem quando Sato Hikaru estava pensando em aproveitar uma oportunidade para liberar 3 acertos consecutivos para nocautear Megumin depois que ela perdesse suas forças. Ao liberar a magia de explosão, Yunyun, que estava observando cuidadosamente os arredores, apontou de repente enquanto gritava. Havia outra magia sagrada sendo liberada por lá. Com certeza, olhando na direção para a qual Yunyun apontou, imediatamente havia 3 pilares de magia sagrada que dispararam diagonalmente em direção ao céu. Quantas vezes isso aconteceu? Contando desde o início, esta seria a 7ª vez. 7 vezes. Que luta feroz, que tipo de monstro Aqua encontrou? Vendo esta cena, Sato Hikaru sentiu de repente que deixar Aqua correr por aí sozinha parecia, provavelmente, deveria talvez, não tão apropriado. Se houvesse apenas uma luz sagrada que foi vista anteriormente por ele à distância basicamente, monstros e mortos-vivos abaixo do nível de grifo seriam evaporados por aquele movimento. Mas ser capaz de resistir ao 7º ataque de Aqua e pelo que parece, talvez ainda não ter sido derrotado, que nível de monstro era aquele? Demônio de alto nível? Lish, o rei dos mortos-vivos? O Duque do Inferno? General do exército do Rei Demônio? Além disso, se me lembro corretamente, em um lago próximo, havia uma serpente aquática de várias cabeças dormindo nele. Lembrando dos inimigos que poderiam aparecer em Axel no futuro, Sato Hikaru não pôde deixar de reclamar em seu coração. Então, realmente há algo errado com este mundo? Porque há sempre inimigos de nível final de chefão aparecendo perto da vila inicial. Embora eu não tenha ideia do que você está falando, acho que já está na hora de você cair na real. Megumin, que estava ao lado, deu um lembrete oportuno. A flutuação da batalha já pode ser sentida, devemos ser capazes de ver o inimigo após passar por aquele declive. Não se preocupe. Acenando com a mão descuidadamente, Sato Hikaru disse confiantemente, a menos que encontremos o Rei Demônio ou o Deus Maligno. Basicamente não há ninguém que pudesse romper meu super escudo mágico. Enquanto falava, as 3 pessoas haviam passado pelo declive, antes que pudessem sequer ver adequadamente o que estava acontecendo. Um feixe de magia sagrada deslumbrante correu em direção a eles. No momento em que o feixe atingiu o super escudo mágico de Sato Hikaru, ele derreteu imediatamente como neve. Isso. Vendo este ataque de feixe, a expressão de Sato Hikaru mudou de repente, levantou a mão e mostrou um anel. Absorção sagrada. Um círculo mágico apareceu na frente do anel. O feixe que havia rompido o escudo mágico atingiu o círculo mágico e foi absorvido por ele, e eventualmente transformado em energia pelo anel que pode prontamente ser absorvido por Sato Hikaru. No entanto, embora o ataque tenha sido bloqueado, o rosto de Sato Hikaru ainda estava feio. Por quê? Parecia que alguém acabou de dizer que seu escudo mágico não poderia ser rompido, a menos que encontrasse o Rei Demônio ou o Deus Maligno. Isso mesmo, porque este foi verdadeiramente um tapa na cara. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 19. Torturando a maníaca da explosão. Parece que alguém acabou de dizer. Meu escudo não pode ser rompido por ninguém, a menos que seja um rei demônio ou um deus maligno. Calha a boca. Sato Hikaru foi provocado até ficar com raiva. Ele ainda não conseguia explicar nada. Ele próprio entendeu que aquele ataque, embora não tenha vindo do rei demônio ou do deus maligno, foi liberado por Aqua, a deusa da água, que era de nível semelhante a eles. Não olhe para como ela geralmente parecia estar faltando muitas células cerebrais. Mas Aqua era bastante experiente em romper barreiras, demolir casas. Até mesmo a barreira de um destruidor de fortalezas móvel poderia ser facilmente eliminada. Apenas barreiras especiais como a usada no castelo do Rei Demônio, onde a barreira era conectada à vida do general do exército do Rei Demônio, que era um monstro de nível superior, não seriam diretamente rompidas. Além disso, Aqua, como uma deusa da água, seu poder divino tinha as propriedades de purificação e exorcismo. Se seu próprio super escudo mágico pudesse suportar o ataque, haveria um problema. Mas esse tipo de coisa não poderia ser explicado para Megumin e Yunyun. Não era que Sato Hikaru tivesse uma razão para esconder a identidade de Aqua. Era puramente porque aquela pessoa era Aqua, então este problema não poderia ser explicado. Afinal, se fosse mudado para ele mesmo, que ainda não sabia da verdadeira identidade de Aqua, e alguém lhe dissesse que Aqua, que não tinha cérebro e até seus olhos eram tão claros que quase não havia vestígios de sabedoria neles, era na verdade uma deusa. A primeira coisa que ele pensaria seria que o cérebro dessa pessoa foi preso na porta, certo? Em vez de escolher acreditar. Então, confrontado com esse tipo de tapa repentino na cara, Sato Hikaru só pôde fechar a boca e sofrer. Kokuku, não será rompido a menos que seja o Rei Demônio. Tis. Embora fosse verdade que ele não podia explicar isso, mas essa Megumin, que continuava a provocá-lo ao lado, era verdadeiramente irritante.
Embora ele pudesse usar magia diretamente para silenciá-la para que ela não pudesse dizer nada, Sato Hikaru sentiu que era insuficiente para aliviar sua raiva. Desde que, Megumin, você quer usar outra magia de explosão hoje? Mostrando a Megumin seu anel que tinha acabado de absorver o ataque, Sato Hikaru sorriu gentilmente. Este anel tinha acabado de absorver muito poder mágico. Se ele fosse transferido para você, eu lhe imploro, Lorde Sato. Imediatamente, Megumin, que vinha provocando-o continuamente após as palavras de Sato Hikaru serem ditas, mudou imediatamente seu tom e disse de forma lisonjeira enquanto esfregava as mãos, por favor, compartilhe um pouco desse poder mágico comigo. Claro, Megumin, que originalmente pensou que Sato Hikaru usaria isso para tornar as coisas difíceis para ela, ficou surpresa quando viu que ele concordou tão facilmente. Em vez disso, Sato Hikaru sorriu gentilmente enquanto olhava para Megumin. O que há de errado você não quer mais? Então esqueça. Eu quero. Vendo Sato Hikaru, que parecia ter se arrependido, Megumin apressadamente estendeu a mão e agarrou seu braço. Por favor, Lorde Sato. Ok. Olhando para Megumin com um sorriso, Sato Hikaru levantou a mão e mostrou o anel. Sob o controle de seu poder espiritual, uma enorme massa de poder emergiu do anel. No momento em que Megumin viu o poder mágico, seus olhos se arregalaram imediatamente. Se esse pedaço de poder mágico fosse totalmente absorvido por ela, ela poderia definitivamente liberar duas magias de explosão. Não se apresse, não é bom se você absorver muito poder mágico de uma vez, eu primeiro vou separar sua parte. Vendo a expectativa de Megumin, Sato Hikaru separou o pedaço de poder mágico em dois. Ele então espremeu uma gota de poder mágico dos dois pedaços e os jogou com um sorriso para Megumin. Venha, está aí a sua parte. Uau! Enquanto Megumin ainda estava atordoada por esse estranho método de distribuição, Sato Hikaru de repente parou a telecinese em seu corpo. A súbita sensação de falta de peso surpreendeu Megumin. Felizmente, após absorver aquele poder mágico, ela havia recuperado sua mobilidade básica. Ela usou forçosamente as mãos e os pés para evitar por pouco o fim trágico de cair de cara no chão. Mas neste momento Megumin não tinha tempo para se preocupar com isso. Espere um minuto. Depois de se levantar, ela olhou imediatamente para as duas massas enormes restantes de poder mágico flutuando no ar. Por que você me dá tão pouco? Obviamente ainda há muito poder mágico sobrando. Você não disse você mesma para me pedir para dar um pouco de poder mágico? Sorrindo para Megumin, que estava atordoada no local, Sato Hikaru segurou um dos pedaços de magia em sua mão. Quanto ao resto da magia, enquanto falava, Sato Hikaru usou a habilidade de canto silencioso e começou a cantarolar em seu coração. A mudança refletida no mundo exterior foi que o poder mágico puro em sua mão rapidamente tornou-se vermelho e violento. Este tipo de sensação Vendo o poder mágico rapidamente transformado na mão de Sato Hikaru, os olhos de Megumin tremeram violentamente. Espere. Eu não vou esperar. Ouvindo a voz desafinada de Megumin devido à excitação excessiva, Sato Hikaru riu e recitou em voz alta o último cântico. Explosion. Não. Sob a simulação de Sato Hikaru, aquele pedaço de poder mágico voou para o céu em meio à mão levantada e aos gritos de Megumin. Como Sato Hikaru não usou o realce excessivo como da primeira vez, e até mesmo o liberou de sua mão, após o poder mágico subir para o céu, ele não mostrou muitas mudanças extravagantes. Mas depois de passar por um círculo mágico, ele colidiu diretamente à distância. Bum! O som familiar da explosão, a luz ígnea deslumbrante e a onda de calor que vem com o fluxo de ar. Tudo que eram coisas que Megumin mais gostava após liberar a magia de explosão no passado. Tornou-se um ataque invisível que perfurou o coração de Megumin neste exato momento. Como esperado, a sensação de conjurar feitiços sem cajado é diferente, só posso dar a nota de 40 para esta rodada de magia. Sato Hikaru parecia não notar a expressão gradualmente entorpecida de Megumin, e ainda continuava a comentar por conta própria. Ele então agarrou outra bola de magia e sorriu. Como não é proficiente o suficiente, então vamos tentar mais uma vez. No momento em que a Megumin entorpecida ouviu as palavras, ela imediatamente caiu em prantos e correu loucamente em direção a Sato Hikaru. Prepare com isso. Capítulo 20. Demônio Host. A perspectiva mudou temporariamente para o lado de Aqua. Pouco antes de Sato Hikaru e o restante subirem o declive. Pare de me evitar. Aqua bateu os pés com raiva para o demônio que, após receber seu primeiro feitiço, vinha usando suas asas para voar e desviar de seu ataque. Droga, se não fosse porque meu poder foi parcialmente selado após vir a este mundo, um demônio de nível superior como você estaria morto após um golpe. Por favor, pare, estou apenas tentando procurar pelo Lorde Volbaz e não tenho intenção de lutar com você. Pare de falar bobagem. Fique parado e aceite minha magia de purificação, ou então eu não vou me segurar. Como eu conheci uma lunática do culto Axis? O demônio de nível superior que voava no ar e olhava para Aqua em angústia chamava-se Host. Era um contrato familiar para a deusa da preguiça e da violência. Atualmente ele estava procurando pela outra metade do corpo da deusa Volbaz, o gato preto de Megumin, Shomuzuki. Ele vinha procurando por Megumin e os outros desde a vila do clã dos demônios carmesins até a cidade de iniciantes, Axel. Vamos mover o tempo um pouco para trás. Hoje foi o primeiro dia em que Host chegou em Axel. Originalmente planejava procurar aventureiros solitários na natureza ou monstros inteligentes para perguntar sobre a situação circundante.
Mas no final encontrou um grifo provocado e Aqua, que estava sendo perseguida por toda parte por ele. Como ele havia encontrado um aventureiro, pensou que seria mais eficiente perguntar a um aventureiro do que a um monstro. Roche entrou em ação, salvou Aqua, que quase foi agarrada pelo grifo, e acenou com a mão para afastar o grifo para a floresta. Mas no momento em que pousaram no chão, antes que pudesse sequer dizer uma palavra, foi atacado aturdido com uma magia sagrada superpoderosa por Aqua. Felizmente, como um familiar de uma deusa, a resistência de Roche em relação à magia sagrada não era como a dos demônios comuns, que era negativa. Foi por isso que ele não foi morto diretamente pelo ataque surpresa de Aqua. Depois disso, a primeira reação de Roche foi contra-atacar, mas então notou que o poder mágico deste sumo sacerdote era tão enorme que era quase inesgotável. Aqua gritou: insetos nojentos, lixo do inferno. De sua mão, habilidades sagradas superpoderosas estavam sendo lançadas como se estivessem em uma promoção de Black Friday, tanto que Roche nem conseguia chegar perto dela. Mas não era um grande problema. Se eu não pudesse ofendê-la, não poderia apenas me esconder dela? Ainda preciso encontrar o Lord Volbaz. Não tenho tempo para ficar emaranhado com você. Vou deixar você ir por enquanto. Com esses pensamentos em mente, uma vez que Roche terminou suas palavras duras, ele abriu suas asas para decolar. O grifo que ele afastou voou primeiro para o céu e então não havia mais nada. A explosão de magia que aniquilou o grifo que tinha acabado de decolar e sua floresta circundante foi realmente aterrorizante. Vendo isso, Roche suou frio. Como ele ainda poderia se atrever a voar alto para o céu? Mas voar em baixa altitude ainda estaria dentro do alcance de ataque de Aqua. Então ele só poderia depender de velocidade explosiva para desviar enquanto pensava em maneiras de escapar. Sua mosca irritante, não desvie se tiver coragem. Antes que ele pudesse pensar em como escapar, Aqua, que continuava a errar seu tiro, ficou ansiosa. Uma magia sagrada de nível proibido que disparou para o céu veio em sua direção. Como o alcance do ataque era muito grande, juntamente com o fato de que Roche não esperava que Aqua tivesse magia de ataque dessa escala. Embora ele tentasse desviar o máximo possível, no final, ele ainda foi arranhado pela magia proibida. Mais uma vez, foi uma sorte ser um familiar da deusa Volbaz. Sua resistência à magia sagrada era maior. Caso contrário, ele teria evaporado diretamente. O que está acontecendo com este Excel? Segurando seu braço ferido, Roche ficou pasmo. Este lugar não deveria ser uma cidade onde aventureiros iniciantes se reúnem? De onde diabos vieram esses monstros? E exatamente quando Roche estava confuso, duvidando se tinha ouvido uma mensagem errada, Aqua, abaixo, parecia notar que esse tipo de magia de ataque de grande área, tipo canhão mágico, tinha um efeito. Desde então, Aqua escolheu usar uma pequena habilidade para emaranhá-lo. Então, quando o tempo de recarga acabava, dava-lhe um canhão de luz. Embora a ameaça do canhão de luz para Roche tivesse caído drasticamente, coisas nojentas ainda eram nojentas. Se você se aproximasse, seria bombardeado com uma explosão densa. Se você fugisse, seria atingido por um canhão de luz. Se desejasse escapar voando alto em direção ao céu, ele ficava preocupado que seria alvo da pessoa forte que liberou a magia de explosão agora há pouco. Sumo sacerdote, você é tão irritante. Roche, que era incapaz de avançar ou recuar, caiu no chão, todos os seus músculos salientes, e olhou ferozmente para Aqua, aparentemente pronto para ter uma luta difícil. Você finalmente desceu. Antes que Roche pudesse dizer quaisquer palavras duras, Aqua, que viu Roche descer, levantou imediatamente as duas mãos e gritou: seu demônio imundo, volte para o inferno. Enquanto ela falava, a luz sagrada da purificação reuniu-se nas mãos de Aqua, e em um piscar de olhos, o feixe de luz condensado disparou em direção a Roche. Você realmente acha que este truque funcionará contra mim? No entanto, Roche, que tinha se preparado, passou pelo feixe de luz, antes que Aqua reagisse e correu para a frente dela. Mesmo se você dominar uma magia sagrada ainda maior, no final você é apenas um sumo sacerdote humano. Seu corpo frágil é sua maior fraqueza. Roche levantou seu punho enquanto sorria e queria esmagar este sumo sacerdote imprudente até a morte. Ainda existe um plano de reserva? Sentindo de repente o poder mágico flutuante, Roche olhou para cima em direção ao céu, sentindo perigo. Foi lá que ele viu uma bola de fogo vermelha, de magia de explosão, caindo acima de sua cabeça. Capítulo 21. Suavidade em. O tempo avança rapidamente até o presente, onde Sato Hikaru provocava Megumin enquanto disparava casualmente duas magias de explosão. Claro, Sato Hikaru não disparou sem um objetivo definido. Assim que ele escalou a encosta e lidou com o canhão de luz de Aqua, ele utilizou o olho da percepção para escanear todo o ambiente ao seu redor. Naturalmente, ele avistou um demônio feroz que, à primeira vista, exalava uma aura maligna inegável. Demônio de alto escalão, Roche. Demônios que parecem ser favorecidos pelos deuses possuem um físico robusto com uma resistência extremamente elevada a magias convencionais e sagradas. No entanto, parece ter sido atingido por um ataque antidemônio, já que sua resistência geral foi drasticamente reduzida. Com base no que observou através do olho da percepção, combinado com a liberação frenética de magia de Aqua, mesmo que Sato Hikaru estivesse pensando com os dedos dos pés, ele teria descoberto o que estava acontecendo com Roche. Embora ele estivesse um pouco preocupado com a observação que dizia parecer ser favorecido pelos deuses, conforme analisado pelo olho da percepção, não importava o contexto. Era um fato inegável que um demônio de super alto nível havia aparecido perto da vila dos iniciantes. E pela impressão de Sato Hikaru, os demônios astutos seguiam rigorosamente o princípio da supremacia do poder. Para obter o direito de falar de igual para igual, era necessário primeiro exibir seus músculos. Portanto, Sato Hikaru transformou a magia sagrada disparada contra ele em duas magias de explosão. O alvo? O demônio de alto nível Roche.
e incidentalmente não de forma intencional, mas apenas porque estavam próximos e acabaram sendo atingidos pelo dano colateral. Uma encrenqueira de cabelos azuis que tinha acabado de chegar a outro mundo no seu primeiro dia e já havia conseguido provocar o grande chefão. O segundo disparo sem o uso de cajado foi muito melhor. Vendo a segunda onda da luz da magia de explosão à distância, que engoliu completamente tanto Roche quanto Aqua, Sato Hikaru não estava preocupado se os dois, ou melhor, aquela deusa e aquele demônio, seriam bombardeados até a morte. Em vez disso, ele apenas avaliou seriamente enquanto esfregava o queixo. Mas é apenas até esse ponto, no máximo daria uma nota 55. Com certeza, sem muita prática, é difícil passar em um feitiço. Ah, por quê? Megumin, que estava ao lado, tinha enlouquecido completamente naquele momento. Tudo aconteceu rápido demais. Além disso, Yunin e Megumin não possuíam uma visão tão aguçada quanto a de Sato Hikaru. Então, tudo o que sabiam era que ele atacou repentinamente na direção de onde o feixe sagrado veio. Mas elas não sabiam o que foi atingido pelas duas explosões de Sato Hikaru. Mesmo que soubessem, não faria diferença. Porque aos olhos de Megumin, comparado ao demônio maligno que atacava, Sato Hikaru era obviamente mais vil que o próprio demônio. Ele de fato extraiu outra porção de magia e logo ali, na frente dela. Diante dela, que havia exaurido todo o seu poder mágico para lançar uma única explosão e, portanto, estava impossibilitada de realizar outro disparo. Ele usou uma técnica grosseira para liberar casualmente duas explosões terríveis. Tudo bem se tivesse apenas roubado suas duas chances de usar a magia de explosão, mas desperdiçá-las de forma tão casual e fazê-lo bem na frente dela era um insulto imperdoável. Você realmente merece morrer. Enfrentando Megumin, que corria em sua direção, Sato Hikaru riu alegremente. Por que você ainda está tão ansiosa? Enquanto falava, Sato Hikaru desviou-se graciosamente, esquivando-se do ataque de Megumin, e então falou inocentemente. Não é que eu não quisesse compartilhar a magia com você, é que você disse que só queria um pouquinho. Ah, calha a boca. Megumin quase morreu de raiva com o comportamento descarado de Sato Hikaru. Ela se sentia como um gato provocado por um brinquedo, incapaz de capturar a presa que desviava com uma facilidade irritante. O pior não era apenas a incapacidade de alcançá-lo, mas o fato de que aquele sujeito continuava disparando comentários sarcásticos. Maldito! Você é uma escória que blasfemou contra o caminho da explosão. Eu quero te matar. Ah! Sob a frustração e a condição de impotência, Megumin buscou ajuda externa. Yunin, ajude-me a imobilizá-lo. Yunin, que foi chamada por Megumin, olhou para Sato Hikaru, que continuava a provocar Megumin. Após hesitar por um momento, ela também avançou. Eu vou ajudar. No entanto, contra Yunin, que quase nunca treinou sua velocidade, para Sato Hikaru, que tinha seus atributos maximizados. Ela parecia estar rastejando como uma tartaruga. Como poderia ser possível? Eu te peguei. Yunin, que facilmente conseguiu abraçar o braço de Sato Hikaru com força, não se atreveu a olhá-lo nos olhos, baixando a cabeça e pedindo desculpas. Senhor Sato, sinto muito. Vou me desculpar adequadamente com você mais tarde. Sim, não há necessidade de desculpas. Sentindo a suavidade contra seu braço, Sato suspirou e tossiu secamente, notando a disparidade entre duas pessoas de idade semelhante que eram tão completamente diferentes. Ele levantou a mão e segurou a cabeça de Megumin, impedindo-a de se aproximar, enquanto dizia seriamente, pare de fazer escândalo, olhe para lá, eles chegaram. O quê? Megumin, cuja cabeça era segurada por Sato Hikaru, foi forçada a virar-se para olhar a distância onde Sato Hikaru havia bombardeado duas vezes, levantando uma poeira que cobria todo o céu. Ela ficou boquiaberta. Como isso pode ser possível? Vendo a figura ajoelhada no centro da explosão que apareceu após a poeira baixar, Megumin disse em descrença, embora aquelas duas magias de explosão fossem terríveis. Como poderia haver uma pessoa que ainda pudesse estar bem depois de bloquear dois estouros de uma magia de explosão? Capítulo 22, Bandeira. Como poderia haver uma pessoa que ainda está bem depois de bloquear duas explosões? Megumin estava estupefata ao ver o demônio, Roche, que estava ajoelhado sobre um joelho no centro da explosão, mas ainda parecia intacto. Desde que aprendeu a magia de explosão, ela nunca viu ninguém que pudesse sobreviver a um único disparo. Até mesmo Arnes, uma demonia poderosa que escapou de ser cercada pelos sumos sacerdotes da igreja do Eixo na sede de Alcanhetia, recuou imediatamente após receber sua magia. Mas agora havia alguém que recebeu dois ataques e ainda parecia estar bem. A visão de mundo de Megumin quase colapsou. Eu entendi. Deve ser porque suas duas magias de explosão são terrivelmente fracas, por isso ele ainda estava bem, deve ser esse o caso. Embora essa seja parte da razão. Embora aquelas magias de explosão tivessem sido lançadas casualmente e sem qualquer seriedade. Ser menosprezado de tal maneira por Megumin deixou Sato Hikaru um pouco envergonhado. Ele apontou para Roche enquanto explicava, mas a razão mais importante é que aquele sujeito não é humano, é um demônio de alto nível muito perigoso. Enquanto falava, Sato Hikaru ergueu seu cajado em direção ao demônio, e a magia começou a se concentrar. É uma boa oportunidade para eu testar aquela magia de agora a pouco, purificação sagrada. Um círculo mágico sagrado abriu-se na ponta do cajado. O mesmo feixe de luz sagrada que foi absorvido anteriormente foi disparado novamente. O demônio Roche, que estava agachado e posando no centro da cratera, abriu suas asas e alçou voo instantaneamente, como se estivesse se teletransportando. Eu ainda estava pensando qual homem forte viria aqui no final? Era apenas um mago de explosão medíocre e um sumo sacerdote?
Roshi, que erroneamente pensou que Sato Hikaru e os outros dois não tinham relação com o ataque precioso que devastou a floresta, olhou para os três, aparentemente querendo testar suas forças. Estes três, embora possam ser considerados nada mal, contanto que não sejam como aquele idiota da seita Axel cujo poder mágico era inesgotável, não deve ser difícil eliminá-los. Esperarei até que sejam derrotados para fazer algumas perguntas. O que está acontecendo nesta área e por que tantos indivíduos fortes estão aparecendo? Será que eles também estão aqui pela outra metade do corpo de Lord Volbas? Pensando nessa possibilidade, Roshi não hesitou. Ele bateu as asas e mergulhou em direção a Sato Hikaru e aos outros. A velocidade desta purificação é bastante lenta. Ela basicamente errará se o alvo estiver longe. Megumin, que viu Sato Hikaru ainda pensando na magia sagrada e basicamente não ligando para o demônio que se aproximava rapidamente, sacudiu Sato Hikaru em pânico. Pare de devagar, aquele sujeito está vindo. Bola de fogo, relâmpago, canhão de água. Ao lado, Yunin ergueu a mão e disparou instantaneamente 3 magias de nível médio. Não é bom, ele é rápido demais. A magia não consegue atingi-lo de jeito nenhum a esta distância. Quando Sato Hikaru viu isso, não apenas não se sentiu ansioso, como olhou para Yunin com interesse. Então tente magia de vento ou uma magia de grande escala. Lâmina de vento. Yunin, que recebeu a dica, disparou primeiro uma magia de vento. Certamente a lâmina de vento rápida atingiu Roshi com sucesso, mas não é bom. Magia de nível médio não consegue romper sua defesa. Então tente magia de combinação. Eu entendi, mar de chamas. Após Yunin erguer a mão em direção ao céu e pulverizar um mar de chamas para bloquear o caminho de Roshi, ela imediatamente ergueu a outra mão em direção ao mar de chamas e entoou, redemoinho. Do círculo mágico, o redemoinho soprou e girou o mar de chamas para frente, envolvendo Roshi completamente. Sucesso? Yunin, você? Megumin olhou para Yunin sem palavras e disse, não ensinaram na escola para não levantar uma bandeira que está destinada ao fracasso? Aquele tipo de conhecimento é obviamente falso. Não. Desta vez eu estou com Megumin, ela está certa. Sato Hikaru também balançou a cabeça e reclamou. Suas palavras são como as de personagens coadjuvantes. Após falar isso, o chefe não apenas apareceria ileso, mas também entraria na segunda fase, o que tornaria a batalha muito mais difícil. Como o Sr. Sato pôde também. Justo quando Yunin queria dizer algo, uma onda de ar varreu repentinamente em direção a eles pela frente. Virando a cabeça para olhar, ela viu o redemoinho de chamas que ela liberou ser dissipado por uma enorme força vinda do centro. O que revelou Roshi que não apenas estava ileso, como sua velocidade não diminuiu em nada. Como pode ser? Yunin expressou sua surpresa. Por outro lado, Sato Hikaru e Megumin cruzaram os braços e acenaram sem qualquer espanto. Realmente aconteceu assim. Não tenham esse entendimento tácito em coisas estranhas. Vendo que os dois ainda estavam com disposição para conversar, Yunin ficou tão ansiosa que quase começou a chorar. A coisa mais importante agora é parar aquele demônio. Capítulo 23. Introdução pessoal. A coisa mais importante agora é parar aquele demônio. Não, isso não é importante. Enfrentando a ansiosa Yunin, Sato Hikaru apenas acenou com a mão indiferentemente e disse, afinal, ele já chegou. Yunin ficou atonita ao ouvir isso e virou o pescoço rigidamente para olhar para trás, e encontrou um par de olhos brancos sem pupilas. Aquele demônio, quando viu Yunin olhando, ergueu a mão e cumprimentou. Pequena garota, a magia de combinação de agora a pouco foi maravilhosa. É apenas que o poder era insuficiente. Se fosse alterada para magia de alto nível, seria bastante problemático até para mim lidar com ela. Vendo um demônio aterrorizante de face verde aparecendo repentinamente na sua frente, Yunin ficou tão surpresa que seus olhos reviraram e ela quase desmaiou. Megumin, que estava ao lado, bufou desdenhosamente. Yunin, você é muito embaraçosa, é apenas um demônio. É suficiente para te deixar tímida. Essas palavras foram ditas com grande bravata. No entanto, se ela não estivesse se escondendo lentamente atrás de Sato Hikaru, mas bravamente saísse da proteção do super escudo mágico, teria sido mais imponente. Seus olhos. O demônio, cuja atenção foi atraída por Megumin, viu seus olhos, ponderou por um momento antes de subitamente ficar de pé e assumir uma postura cheia de Shuni. Meu nome é Roshi, não um goblin gigante, mas um demônio de alto nível, e estou programado para me tornar o servo de um certo pequeno demônio em breve. Roshi, após se apresentar com uma sensação de déjà vu, enquanto trocava para várias posturas, todas cheias de Shuni, virou a cabeça para olhar para Megumin. O que você acha da autoapresentação deste grande eu? As apresentações do seu clã dos demônios carmesins eram mais ou menos assim, certo? Ele parecia estar bastante orgulhoso de suas palavras e bastante confiante em sua introdução. Quando Megumin, que estava um pouco assustada, viu aquela cena, ela imediatamente apoiou o queixo na mão e pensou seriamente por um longo tempo. Mas no final, ainda balançou a cabeça e disse com pesar, infelizmente ainda é uma falha. De fato, se você quer uma nota, sua autoapresentação não chegou nem a 40. No máximo darei 34 pontos. O quê? Quando Roshi ouviu isso, ele deu um passo para trás em choque e ainda não conseguia acreditar. É realmente tão ruim assim? Em resposta, Sato Hikaru e Megumin não disseram nada, apenas acenaram em silêncio. Como pode ser? Roshi, por outro lado, parecia ter recebido um golpe enorme. Naquele momento, seu corpo enorme parecia o de uma criança, agachado no chão com uma expressão deprimida. Levei uma semana para inventar isso. Estou obviamente muito confiante nisso. Venha Megumin, mostre a ele a coisa real. Ao ouvir que ia se apresentar, Megumin imediatamente encheu-se de espírito. Ela saiu de trás de Sato Hikaru com a cabeça erguida, sacudiu sua capa de maga para trás e então assumiu um estilo que tinha acabado de aprender com Sato Hikaru. Uma face tensa ao estilo Jojo. Meu nome é Megumin.
a genial número 1 do clã dos demônios carmesins, mestre da magia de explosão, uma arquimaga que dominou os segredos da magia suprema. Clap, 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 95 pontos. Vendo a performance de Megumin, Sato Hikaru aplaudiu com satisfação e deu uma nota alta. Então ele olhou para Roshi e disse, você percebeu onde perdeu? Ah? Vendo que Roshi ainda não entendia, Sato Hikaru olhou com desgosto como se dissesse, como você ainda não entende? Pense na sua autoapresentação, comparar-se com um goblin, até dizer que vai se tornar servo de um pequeno demônio, pareceu um peixe pequeno, não é nada imponente. Conseguir 34 pontos é só porque seu modelo está correto, e o título de demônio de alto nível puxou sua nota um pouco para cima, caso contrário, considerando o conteúdo eu nem queria dar uma nota. É realmente tão ruim assim? Após seu erro ser apontado, Roshi ficou tão deprimido que quis se esconder. Mas Sato Hikaru não se importou com seus sentimentos, deu um tapinha no ombro de Megumin e disse orgulhosamente, olhe para a autoapresentação de Megumin novamente. A genial do clã dos demônios carmesins. Ela imediatamente se distanciou das pessoas comuns. Embora o mestre da magia de explosão atrás disso fosse um pouco menos interessante, pelo menos era suficientemente imponente. E o segredo da magia suprema final eleva diretamente sua situação. Após dizer isso, Sato Hikaru imitou as posturas de Roshi e disse, então vejamos suas posturas. Você muda de 3 a 4 posturas apenas para uma frase. Onde está o ar de um grande chefão nisso? Você parecia um goblin sem cérebro e inquieto. Enquanto para Megumin, ela apenas usou uma única postura elegante para completar toda a sua autoapresentação de uma vez. Ela apenas levantou ligeiramente o queixo ao final da introdução para mostrar o distanciamento de uma mestra. Abrindo as mãos, Sato Hikaru disse impiedosamente, comparando os dois, você ainda está muito atrás. É verdade, você ainda está muito longe. Megumin primeiro acenou em concordância, depois esticou a mão para beliscar o ombro de Sato Hikaru e disse cruelmente, então por favor explique para mim. O que você quer dizer com mestre da magia de explosão é menos interessante, Capítulo 24, o contratante de Roshi. O que você quis dizer com mestre da magia de explosão é menos interessante, Tic, não estou dizendo que o problema está na magia de explosão, o ponto é no mestre de magia, o escopo é pequeno demais. Enfrentando a pergunta da Loli irritante, Sato Hikaru zombou indiferente. Se fosse eu, teria escolhido dizer mestre do poder explosivo ou senhor da destruição. Isso seria muito mais bonito e imponente. Como poderia? Ouvindo a resposta de Sato Hikaru, Megumin segurou seu peito com dor, deu vários passos para trás enquanto olhava para Sato Hikaru em descrença. Eu realmente perdi para um cara que não é do clã dos demônios carmesins em uma autoapresentação ao estilo do clã dos demônios carmesins. É por isso que eu disse que você ainda é jovem demais. Balançando a cabeça para Megumin, Sato Hikaru virou-se, ergueu a cabeça em um ângulo de 45 graus e olhou para o céu com um olhar profundo. O caminho do demônio carmesim é interminável. Os joelhos de Megumin ficaram moles enquanto ela se ajoelhava no chão como se tivesse recebido um ataque fatal. Seus olhos fitavam a figura de Sato Hikaru, que estava de costas para a luz do sol. Eu fui derrotada. Após emitir sua declaração de derrota, Megumin ajoelhou-se no chão frustrantemente, formando uma pose de derrota. Quanto ao estudante Roshi, que foi criticado anteriormente, ele tinha se levantado sem saber, sua mão segurava um caderno e ele continuava a escrever e desenhar algo, aparentemente registrando algo. Sato Hikaru não tinha intenção de perturbá-lo, e não tinha mais nenhum pensamento de se livrar daquele sujeito. Porque quando Roshi se apresentou, ele mencionou que logo se tornaria servo de um certo pequeno demônio, o que despertou uma memória adormecida em sua mente. Se Sato Hikaru não se lembrasse incorretamente, o pequeno demônio nas palavras de Roshi deveria se referir à irmã mais nova de Megumin, Komeko. Mas Megumin a chamava apenas de pequena Komeko, o que fazia com que Sato Hikaru não pudesse deixar de olhar para seu celular ao assistir ao anime. Falando nisso, as duas irmãs, Megumin e pequena Komeko, eram mais ultrajantes uma que a outra. Quando Megumin tinha 6 anos, ela resolveu um quebra-cabeça que diziam ser difícil de resolver até para um sábio e libertou o deus maligno Volbaz, enquanto a pequena Komeko, quando tinha 5 anos, encontrou o demônio de alto nível Roshi enquanto brincava na montanha e levantou o selo que a própria Volbaz fez para selar sua outra metade, que foi o selo em Shomuzuki, e fez um contrato com Roshi de que após ela se tornar uma arquimaga, ele se tornaria seu familiar. Porque parecia que a irmã mais nova é mais forte que a irmã mais velha. Senhor Sato. Justo quando Sato Hikaru estava secretamente comparando as duas irmãs, considerando se seria melhor se ele expulsasse Megumin após alguns anos e recrutasse a pequena Komeko como companheira de equipe, ele sentiu alguém puxando o canto de suas roupas. Virando-se, ele viu Yunin, que estava anteriormente tão surpresa que seus olhos reviraram e ela ficou estupefata no local, recuperada. Neste momento, ela olhava para ele em lágrimas. Vamos aproveitar a chance para sair agora? Sair? Por que queremos sair? Olhando questionadoramente para Yunin, Sato Hikaru ergueu seu cajado e apontou para a direção de onde eles vieram. Dê uma olhada ali, então me diga de novo. Por que queremos sair? Yunin olhou para a direção que Sato Hikaru apontou e viu imediatamente o profundo poço de areia cristalizada que era anteriormente exuberante e verde. Olhando para as ruínas da floresta, Yunin piscou os olhos e parou de entrar em pânico. Ei, você disse que se chama Roshi, certo? Vendo que Yunin tinha entendido a situação atual, Sato Hikaru não a confortou mais e olhou diretamente para o demônio de cabeça grande que ainda estava gravando. Vendo sua familiaridade
afinidade com o clã dos demônios carmesins, poderia ser que o maravilhoso pequeno demônio que você mencionou fosse um membro do clã? Por favor, espere um momento, estou quase terminando. Roshi, que segurava o caderno, terminou de registrar e olhou para Sato Hikaru. Aquele pequeno demônio é de fato um membro do clã dos demônios carmesins. É por causa dela que não ataquei vocês, mas, inversamente, eu também gostaria que vocês me informassem algo. Antes que eu responda a você, por que não nos diz o nome do seu contratante? Enfrentando as palavras arrogantes de Roshi, Sato Hikaru não ficou com raiva, apenas sorriu e o guiou. Até onde eu sei, todos os membros do clã vivem na aldeia dos demônios carmesins, e eles se conhecem, até mesmo a maioria deles é parente. Quem sabe, as duas pessoas ao meu lado podem conhecer seu contratante. Após terminar de falar, vendo que Roshi ainda estava hesitando, Sato Hikaru sorriu e acrescentou: se todos se conhecessem e tivessem relações próximas, eles também ficariam mais felizes em ajudá-lo. Ok, também não há problema em informar vocês. No final, Roshi foi persuadido pela última persuasão de Sato Hikaru e disse o nome da pessoa. Aquele pequeno demônio chama-se Komeko. Ouvindo este nome, tanto Megumin, que estava curvada em frustração, quanto Yunin, que não estava mais com medo, instantaneamente viraram olhos de contas e suaram frio. No entanto, Roshi não notou nada de incomum em ambos e continuou sua conversa. Aquele pequeno demônio, embora ainda jovem, já é corajoso e inteligente o suficiente. Ela definitivamente se tornará alguém grande no futuro. Capítulo 25. Gato Preto em Esconderijo. Aquele pequeno diabo definitivamente se tornará alguém grandioso no futuro. Diferente do Roshi, Sato Hikaru havia notado as mudanças na postura de Megumin e Yunin. Ele, na verdade, sabia muito bem o motivo pelo qual as duas tiveram uma reação tão intensa ao ouvir aquele nome. Contudo, preferiu fingir desconhecimento e continuou a atiçar o fogo da discussão. Por que você acha que ela se tornará alguém grandioso um dia? Ela fez algo surpreendente? Claro que sim, ela realizou algo notável. Ao mencionar esse assunto, Roshi imediatamente expressou sua admiração profunda. Ela obviamente é apenas um pequeno diabo, mas quando nos conhecemos, conseguiu resolver instantaneamente um problema que eu vinha ruminando por muito tempo e ainda assim, não conseguia solucionar. O que ela resolveu foi o selo fortíssimo criado pelo Sr. Volbash. Quando Roshi disse isso, sua expressão e tom de voz estavam carregados de orgulho. Mas a pessoa ali presente, que deveria sentir mais orgulho de Komeko, era uma certa Loli problemática que não queria ser identificada e que já estava tremendo como palha ao vento. Yunin, a outra pessoa que conhecia Komeko, mordia os lábios enquanto olhava para a frustrada Megumin com uma expressão bastante aterrorizante. Isso é de fato um talento incrível. Sato Hikaru ainda elogiou em voz alta, como se não tivesse notado nada de peculiar. Terminei de falar sobre a relação entre o pequeno diabo e eu, vamos tratar de outros assuntos. Após Roshi terminar de discorrer sobre sua ligação com Komeko, começou a indagar sobre questões sérias novamente. Primeiro, trata-se das coisas que tenho buscado. A outra metade do Sr. Volbaz. Parecia uma enorme besta mágica negra. Vocês viram algo assim por aqui? Eu nunca vi nenhuma besta mágica negra gigante. Lançando um olhar para o chapéu de maga de Megumin, Sato Hikaru fingiu ignorância. No entanto, você não mencionou que o Sr. Volbaz havia sido libertado do selo? Por que começou a procurar pela outra metade dela? Bem, na verdade, isso é bastante complicado. Em resumo, muitas coisas aconteceram e no final, os rastros do Sr. Volbaz, que havia escapado do selo, desapareceram. Enquanto falava, Roshi suspirou de forma desamparada e disse: no início, a aura dela ainda podia ser sentida perto da vila do clã dos demônios carmesins. Mas, não muito tempo depois, a aura começou a desaparecer. Foi nesse momento que percebi que o Sr. Volbaz tinha partido e, finalmente, rastreei sua aura até chegar a Axel. Tendo dito isso, Roshi estreitou os olhos para Megumin e Yunin. Falando nisso, ambas deveriam ter acabado de deixar a vila dos demônios carmesins, certo? Além disso, a aura do Sr. Volbaz em vocês duas está muito forte. Poderia ser que Megumin havia se dado conta desde o momento em que Roshi explicou sua situação. O alvo dele era o gato preto chamado Shomuzuki que ela havia criado e trazido da vila. Ela já estava se sentindo culpada quando Roshi apontou para elas de repente. Balançou a cabeça freneticamente enquanto suava frio e disse: não sei, besta mágica gigante ou o que quer que seja. Yunin, você viu algo assim? Eu nunca vi uma besta mágica gigante, mas se você diz que é preta. Vendo que Yunin estava prestes a entregar o jogo, Megumin gritou apressadamente e a interrompeu. Quer dizer, nós não vimos nada parecido com isso. Roshi franziu a testa e encarou as duas por um momento, encarou com tanta intensidade que Megumin quase teve um ataque cardíaco antes de desviar o olhar e dizer: poderia ser apenas uma coincidência? Não necessariamente. Originalmente Megumin queria suspirar de alívio ao ver que Roshi tinha desistido. Mas no final ouviu a voz odiosa de Sato Hikaru, e o pequeno coração que tinha voltado ao lugar subiu à garganta novamente. De acordo com Roshi, o Volbaz selado é uma grande besta mágica negra, certo? Isso mesmo, existe algum problema? Então, você não acha que existe outra possibilidade? Olhando para Megumin, que estava suando frio violentamente, Sato Hikaru sorriu e continuou a lembrar. Seu senhor Volbaz gastou energia demais dentro do selo, então, após escapar, por causa de energia insuficiente ou algo assim, poderia ter ocorrido uma mudança? Se você coloca dessa forma, parece possível. Certo. Se houve uma mudança na aparência, então isso explicaria porque Megumin e Yunin também vieram da vila dos demônios carmesins. Mas não viram nenhuma besta mágica negra gigante, embora você sentisse que a aura em seus corpos fosse muito forte.
Enquanto falava, Sato Hikaru ergueu Megumin e passou o braço ao redor de seus ombros, parecendo bastante íntimo e dando uma dica ao host. Agora vamos falar das possíveis mudanças em Volbase. Quem sabe, elas possam ter visto, certo Megumin? Sim. Megumin, que estava sendo segurada pelo ombro, rangeu os dentes e olhou para Sato Hikaru, pronunciando cada palavra com força, como se quisesse morder alguém com toda a sua força. Talvez alguns curiosos também tenham visto. Se for o Sr. Volbase, Host nem prestou atenção na mudança no tom de Megumin. Fechou os olhos e pensou por um momento antes de gesticular com as mãos. Após ser exaurido e encolhido, deveria ser deste tamanho. Deve parecer com este gato preto. Falando a meio caminho, Host notou de repente a expressão anormal de Yunil e encarou-a imediatamente com um olhar aguçado. Sua expressão, você sabe de algo? Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!